Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras. Bom dia, Janja. Bom dia, ministros, vice-presidente Alckmin, senhoras e senhores. Olha, é muito interessante como essa semana, obviamente está todo mundo muito apreensivo com o que está acontecendo, mas teve muita notícia boa que ficou obscurecida, né, pelos eventos na esfera da política, e muitas vezes nós esquecemos de celebrar as conquistas que estão levando algum bem-estar para a nossa população, que por tantos anos ficou numa situação muito sofrida, a começar pela questão da fome, retirar o Brasil do mapa da fome, da questão do desemprego, lembrar que nós estamos na mínima histórica de desemprego no país, 5,8%, a questão da renda, que aumentou nesses 3 anos, como não ocorria desde o Plano Real, a questão da inflação, que está caindo e que deve fechar esse ano ainda, Josué, abaixo de 5%, essa é a nossa expectativa. A questão de desigualdade, que também está na mínima histórica, a questão, surpresa para a imprensa, mas não para nós, dos resultados primários das contas públicas. Nós estamos, sim, evoluindo nas contas públicas, depois de muitos anos de déficit primário crônico, na casa de 2% do PIB. Mas lembrando, Janja, uma coisa que eu sei que é cara a você e ao presidente, que nós não estamos fazendo ajuste fiscal no lombo dos mais pobres, no lombo do trabalhador. Nós estamos preservando a saúde, os investimentos em educação, os investimentos em assistência, os investimentos em infraestrutura, que retomaram depois de anos de estagnação, e no nosso conceito, sei que isso é comum ao vice-presidente Alckmin, à ministra Tebet e a mim, a qualidade do ajuste fiscal é tão importante quanto o seu sentido. Você garantir que as pessoas comam, trabalhem, invistam, é muito importante para sinalizar o futuro que nós pretendemos. A questão do nosso comércio exterior. Eu lembro aqui, depois das falas sobre o tarifaço, as exportações para os Estados Unidos, presidente, já representaram 25% das nossas exportações. Graças à política que o senhor inaugurou ainda em 2003, de abrir os mercados para os produtos brasileiros, elas representam 12%. Desses 12%, 4% são afetados pelo tarifaço. E dos 4%, vice-presidente Alckmin, mais de 2% terá naturalmente outra destinação, porque são commodities com preço internacional, commodities que vão encontrar o seu destino no curto ou no médio prazo. Então, nós, sim, governador Rafael Fonteles, estamos atentos, porque não é porque 2%, 1,5% das exportações serão afetadas, que nós vamos baixar a guarda, porque nós sabemos que há, nesse 1,5%, setores muito vulneráveis, setores que geram muito emprego, como é o caso da fruticultura, setores que exigem, da nossa parte, uma atenção especial que vai ser dada. O presidente dispõe dos instrumentos necessários, né, que vão ser utilizados para socorrer essas famílias prejudicadas com uma agressão que já foi chamada de injusta, de indevida, de não condizente com os 200 anos de relação fraterna que nos ligam ao povo dos Estados Unidos. Podia falar também dos recordes em investimento, tanto da indústria quanto em infraestrutura, que está vivendo o seu melhor momento em 15 anos. Então, nós temos que olhar para tudo isso, em meio a essa situação geopolítica que nós estamos vivendo, nós temos que olhar para tudo isso com otimismo, até porque, sem otimismo, eu não aconselho alguém a assumir o Ministério da Fazenda do Brasil. Tem que ser muito otimista e tem que servir a um presidente
apaixonado por esse país e que sabe que o seu destino é um destino grandioso. Eu queria, na minha fala, fazer menção a algumas coisas muito importantes. Primeiro, ao papel desse Conselho na reforma do crédito. Esse Conselho tem uma visão voltada para a questão do crédito desde 2023, e nós já tivemos aqui, presidente, programas como Desenrola, as 4 linhas de crédito do Acredita, uma das quais ainda estamos devendo, a questão do crédito trabalhador, que em poucos meses bateu 50% do antigo crédito consignado do setor privado, que tem 20 anos de existência. Em 5 meses, nós atingimos 50% de 20 anos de crédito consignado do setor privado. A questão do marco de garantias, que também recebeu de vários dos senhores e das senhoras apoio no Congresso Nacional. E quero dizer, presidente, muito importante o senhor saber, de todas as sugestões desse Conselho no âmbito do crédito, a Secretaria de Reformas Econômicas, liderada pelo nosso Marcos Pinto, já traduziu a maior parte dessas medidas em projetos de lei. Então, há 5 projetos de lei que já tratam de parte dessas 40 medidas que exigem mudança legislativa. Algumas dessas propostas estão em tramitação desde o final de 2023, com o apoio desse Conselho. Então, um alô para o seu deputado, para o seu senador, para que esses projetos ganhem prioridade na pauta legislativa do segundo semestre, vai nos permitir entregar ainda esse ano uma agenda completa do crédito que vai trazer redução de spread muito significativamente, maior concorrência entre os bancos, reduzindo, a partir da concorrência, reduzindo os spreads. Eu penso que é um caminho muito importante. Lembrando que o trabalho do Dataprev, do ministro Marinho, no crédito do trabalhador, permitiu criar no Brasil o maior marketplace de crédito do mundo. Isso dito por CEOs de bancos estrangeiros que conheceram o trabalho do ministro Marinho e celebraram essa iniciativa de oferecer essa plataforma para o trabalhador brasileiro. Eu queria falar de outros 2 temas que estão associados: a reforma tributária e a transformação digital do nosso país. O Brasil é um país digital, presidente. O Brasil, não é por outra razão que nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo, não é por outra razão que nós temos os melhores serviços bancários do mundo, não é por outra razão que nós teremos, e acreditem, o melhor sistema tributário do mundo a partir da reforma tributária. Eu vou dar a vocês uma pequena mostra do que vai ser o sistema tributário brasileiro a partir da aprovação da emenda constitucional. Nós temos, com a presença de alguns dos senhores e das senhoras, 30 grupos de trabalho regulamentando, na regulamentação da reforma tributária, com 90 servidores da Receita Federal, 100% dedicados a isso. São mais de 32 grupos de trabalho no desenvolvimento e implantação do sistema de TI, sendo 150 da Receita e 200 do SERPRO. Nós temos 200 entidades representativas de setores econômicos dialogando cooperativamente com todos os GTs da Fazenda Nacional. Nós temos 250 representantes dessas entidades essa semana em Brasília participando do fórum. 1 bilhão e 600 milhões de reais já foram investidos no SERPRO apenas para criar o sistema virtual da reforma tributária. Agora, para que vocês tenham uma ideia da dimensão, o sistema da reforma tributária, ele será 156 vezes maior do que todo o PIX do país. 156 vezes maior. Em volume de informação, com mais de 70 bilhões de documentos processados anualmente.
O sistema será 11 vezes maior que o atual sistema da Receita Federal dedicado às notas fiscais eletrônicas. Nós vamos ter o primeiro sistema tributário digital do mundo, assim como nós temos a primeira moeda soberana digital do mundo. Não estamos falando de cripto, nós estamos falando de Pix. É a moeda digital cuja tecnologia está chamando a atenção de vários países do mundo, uma tecnologia nacional desenvolvida pelo Estado brasileiro, pelo nosso Banco Central, há muitos anos já, e que ganhou uma maturidade que hoje incomoda. Mas é uma tecnologia soberana brasileira que está sendo aceita, inclusive, já em países vizinhos, como é o caso da Argentina, em países europeus, como é o caso da França, e nós não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar em privatizar algo que não tem custo para o cidadão. Não tem custo. Então, imaginar que nós vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com uma tecnologia. Eles ganharam por décadas dinheiro com uma tecnologia que eles desenvolveram. E ninguém se incomodou com isso, porque garantiu bem-estar para muita gente usar um cartão de crédito. Agora, por que nós temos agora uma tecnologia gratuita, que atende o cidadão a custo zero, uma moeda digital no sentido pleno da palavra? É melhor do que usar o papel moeda. Você vai afrontar a modernidade que traz bem-estar para toda a população, bancariza pessoas que nunca passaram numa agência bancária. Isso está completamente fora de cogitação. A outra coisa, e para encerrar, é o documento que nos foi entregue sobre transformação ecológica. Eu falei de crédito, que foi um dos documentos, quero dizer que foi endereçado para o Congresso Nacional, a regulamentação será feita pela Fazenda Nacional ou pelo Conselho Monetário Nacional, mas na questão da transformação ecológica, é outro caminho de aproximar o Brasil dos grandes blocos econômicos. Nós temos o melhor vento do mundo, o melhor sol do mundo para produzir energia limpa. São dados técnicos. Não é porque nós somos brasileiros que a gente está elogiando o sol e o vento. Nós estamos elogiando porque, tecnicamente, é onde se produz a energia limpa mais barata. Aqui. O mundo precisa de energia barata por tudo, mas também por conta da economia digital. A economia digital é altamente demandante de energia e as grandes empresas tecnológicas estão em busca de provimento de energia limpa. Nós queremos fazer parcerias. Não é só com a China, é com a Europa. O presidente tem dedicado grande parte da sua agenda ao acordo União Europeia-Mercosul. Nós não estamos olhando só para a Ásia, nem só para os BRICS. Nós estamos olhando para o mundo todo, porque o Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil é grande demais para ser colônia, satélite de quem quer que seja. E nós temos na transformação ecológica, falei de energia, mas falo também de minerais críticos, condição de atrair investimentos para cá. Nós precisamos de tecnologia para não ser meramente exportadores de commodity, como é o caso do ferro. Mas do ferro fizemos o aço. Por que não dos minerais críticos, das terras raras, fazer aquilo que a economia moderna exige, mas fazer aqui? Ao invés de exportar granel, vamos produzir baterias eficientes aqui, vamos produzir painéis solares aqui, vamos produzir para energia eólica, né? Todos os instrumentos necessários. Nós temos condição e queremos fazer parcerias com todos os países, o que inclui os Estados Unidos da América. Nós passamos os últimos 2 anos da administração Biden, sob o comando do presidente Lula, eu, com a Janet Yellen, secretária do Tesouro, negociando mais investimentos dos Estados Unidos no Brasil, e não menos. Mais presença dos Estados Unidos no Brasil, e não menos. Então, esse diálogo ele tem que se estabelecer em outro nível. Nós somos um país amigo do mundo, nós somos um país parceiro de todos os países representados nas Nações Unidas. Nós queremos mais parceria e nós não vamos cair na armadilha de imaginar que um governo que, por desinformação, está tomando medidas agressivas em relação ao Brasil, essa não é a história da parceria do Brasil com os Estados Unidos. Nós temos que buscar parcerias concretas, com benefícios mútuos
E são várias as oportunidades de cooperação que estão na mesa. E não estão hoje em função do tarifaço. Então, desde que o presidente Lula tomou posse. Então, nós vamos continuar acreditando no multilateralismo, na democracia e vamos continuar defendendo, como sempre, a soberania nacional. Muito obrigado.